Você já enviou sua equipe para um projeto sabendo que eles enfrentariam uma parede de oposição, mas não avisou para que eles não ficassem desmotivados? Se sim, você cometeu um erro que Jesus jamais cometeria. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estamos aqui em mais um vídeo da nossa série de 75 lições de liderança de Jesus, hoje falando especificamente sobre a lição número 63, que fala sobre prevenir riscos, constando daquilo que está nos livros de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 33, e Lucas 12, de 2 a 9, mostrando então a importância do líder preparar o time com relação aos riscos que eles irão enfrentar. Por mais que as pessoas estejam preparadas e as condições necessárias sejam fornecidas, como a gente viu na última lição, os riscos são parte inerente de qualquer situação que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, principalmente quando nos deparamos com aqueles que são avessos às mudanças e que vão resistir àquilo que a gente vai realizar naquele local. E nessa lição número 63, nós vemos que Jesus foi o maior gestor de riscos da história. Ele nunca vendeu um mar de rosas para sua equipe. Na verdade, ele preparou seus liderados para o pior, para que eles pudessem entregar o melhor, para que eles pudessem então dar o máximo de si com relação àquela situação para a qual eles já estavam preparados. Hoje, então, nós vamos analisar essas passagens para saber como que a gente pode, então, aplicar a prudência da serpente no nosso board, na nossa organização e na sua gerência ou na sua operação, para que a gente possa, então, alcançar os resultados esperados pelos nossos projetos. Bom, logo no início da passagem que está lá em Mateus 10, nós vemos que ele fala no versículo 16 que eis que os envio como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A gente já vê aqui o tom que Jesus quer dar com relação aos seus liderados para que eles possam estar preparados para os riscos que eles terão adiante. E quando a gente fala então no mercado com relação aos lobos, são justamente a concorrência desleal, a resistência cultural à mudança ou as crises imprevistas que vão acontecer ao longo do nosso caminho para que a gente então esteja preparado para isso. E continuando com a leitura da passagem, Jesus diz assim: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Fazendo um parênteses aqui rapidamente, olha que ponto importante. Jesus disse que seria importante que eles fossem levados para os tribunais justamente porque ali eles iriam testemunhar do amor de Cristo, do Evangelho, e isso também acontece com a gente nas diversas situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Continuando, e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é que fala por meio de vocês. Irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará ao filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aleluia! Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, a passagem que está em Mateus 10, de 16 a 33, mostra de forma muito similar à passagem que está em Lucas, que Jesus fornece diversas advertências aos seus discípulos,
como forma de prepará-los para os riscos que já eram esperados de acontecer, para que eles então pudessem se fortalecer para os desafios que eles teriam adiante. E qual é o insight de liderança que a gente pode ter aqui? Que, na verdade, quando a gente omite o risco, isso é uma falha de caráter do próprio líder, porque está se acovardando diante das situações. Jesus nos ensina, então, que a transparência para os perigos gera uma equipe resiliente e preparada para enfrentar os desafios. Se eles sabem o que eles vão enfrentar, eles não são pegos de surpresa pelo medo e pelas dificuldades que eles vão ter ao longo do caminho. Isso, na verdade, se chama inteligência de mercado, é ser astuto, é antecipar os movimentos, é proteger a retaguarda e saber quando recuar. Como Jesus diz, fujam para outra cidade quando vocês enfrentarem algum tipo de problema. Recuar não é covardia, é preservação dos ativos e da sustentabilidade da companhia e do nosso próprio time. Quando a gente fala desse tema, a gente está falando da prudência da serpente, em contraste com a simplicidade da pomba. Quando a gente então olha para isso, a gente entende que é a integridade e o propósito. Você pode ser astuto na estratégia, mas deve ser puro na intenção. Você deve então realmente se preocupar com a sua essência, porque se você perder a sua essência, você perde a sua liderança. E justamente isso nos mostra como que a gente então deve manter a nossa ética, ou seja, a simplicidade da pomba, em um ambiente de negociação agressiva, como, por exemplo, a prudência da serpente. Quando Jesus fala naquela passagem que vai do versículo 26 ao 31, onde ele mostra, então, que a gente não precisa ter medo, porque valemos muito mais do que os pardais, ele mostra, então, que o líder deve ser o ponto de equilíbrio emocional para a sua equipe. Jesus, então, prepara para o risco, mas remove o pavor. Ele faz com que a equipe, então, ela perca o medo de enfrentar os desafios. Ele lembra ao seu time o seu valor e que existe um suporte, o pai, ou seja, o próprio líder, que está acima deles, dando as condições, como a gente viu na lição anterior, para que eles possam brilhar, para que eles possam fazer o seu melhor. Isso nos mostra, então, como motivar o time a seguir em frente, mesmo quando o risco de falha é real e muito grande diante das situações e diante dos desafios. Nos mostra que o aprendizado ele é contínuo, mas a falha é um dado, é uma foto em meio a um filme que está passando na nossa vida. Mas a desistência ela não é uma opção para aqueles que estão preparados, para aqueles que têm esse suporte e que sabem que podem enfrentar os desafios juntos. Isso nos mostra também que, porém, diante de tudo aquilo que está acontecendo e de tais riscos que sejam previstos, o líder ele deve ser capaz de incentivar as pessoas a seguirem em frente, os preparando para que eles possam evitar, mitigar e até mesmo ignorar esses riscos que eles terão adiante, para que eles possam então alcançar o objetivo esperado, para que eles possam completar a sua missão. O líder deve, portanto, alertar as pessoas prevenindo e instruindo sobre como lidar com os problemas, sendo capaz de prevê-los, motivando-os a seguir em frente, rumo ao alcance do resultado, e além disso, ele precisa lembrá-las do seu contínuo estado de aprendizado e evolução ao longo da caminhada, sabendo que eles estão aprendendo em meio às dificuldades e que tudo isso faz parte do crescimento deles, seja espiritual, profissional ou pessoal, para que eles possam então evoluir a cada dia mais. Então a gente pode destacar aqui 3 pontos dentro de tudo isso que a gente aprendeu. Primeiro, seja transparente com relação aos riscos para a sua equipe. Não permita que eles sejam pegos de surpresa. Equilibre, como segundo ponto, a astúcia com a integridade, ou seja prudente como a serpente, mas seja simples como a pomba, para que você então possa combinar esses 2 aspectos, mantendo a sua ética, mas também o posicionamento perante as negociações. E terceiro ponto, dê segurança emocional para o seu time. Dê o suporte necessário para que eles saibam que eles podem enfrentar os desafios, sabendo que eles têm esse apoio, esse suporte ao longo da caminhada. E o desafio da semana que eu deixo aqui para vocês é: avalie o seu projeto atual. Você foi claro com o seu time com relação aos lobos, com relação aos desafios, aos perigos que eles têm ao longo do caminho? Se você não fez isso, instrua-os hoje para que eles possam estar bem preparados para esses desafios que eles terão adiante. Bom, e se esse conteúdo de autoridade técnica e bíblica fez sentido para você, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com alguém, com um líder que precisa de estratégia para hoje, para que eles possam evoluir. E continue nos acompanhando para que você possa aprender do maior, melhor e mais perfeito modelo de liderança que já existiu nessa terra, para que você se torne um líder melhor a cada dia. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até breve.